Shalom, shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo exceda todo entendimento e todo coração. Estamos aqui por graça e misericórdia de Deus, mas nesse devocional, Café em Deus. E o devocional de hoje se encontra no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 12 e 13, onde o texto diz: Agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Volte-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envie a desgraça. Chamado ao arrependimento. Esse livro do profeta Oséias nos mostra um chamado ao arrependimento. Quando o profeta Oséias escreve isso, e dentro da história é difícil datar a época, 700 a 800 antes de Cristo, ainda no reinado do norte, acontecia um fato que assolava o povo de Israel, uma praga de gafanhoto. E essa praga de gafanhoto fez com que Israel prostrasse o seu joelho e pedisse misericórdia, pois aquela praga de gafanhoto acabava com toda a vegetação, todo o meio econômico de Israel era destruído por uma praga de gafanhoto. Isso fez com que o povo voltasse ao Senhor, povo esse que por anos e anos traiu o Senhor. Povo esse que adulterou o Senhor, adorando a outros deuses, esquecendo de todas as coisas, esquecendo que era um povo escolhido por Deus. Eles abandonaram, caindo em seus belos prazeres, em seus desejos, em seus pecados. E Deus usa de um homem chamado Joel. Esse livro de Joel, ele é um livro apocalíptico, sim. Ele fala das coisas futuras, escatológicas, mas ele também fala sobre o Evangelho e, melhor ainda, sobre o derramamento do Espírito Santo. Leia esse capítulo, leia esse livro, é somente 3 capítulos. Mas o texto que nós devemos refletir hoje é o que o profeta Isaías fala, movido pelo Espírito Santo, a mim e a você. Principalmente aquele que sabe que é do Senhor, que pertence ao Senhor, que pertence à igreja de Cristo, mas abandonou. Está adorando a outros deuses, Mamon, idolatrando a outras coisas como homens. O Senhor te manda dizer através dessa mensagem: volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. O Senhor está dizendo: volte para mim, arrependido, com o coração quebrantado, se entregando, doando tudo ao Senhor. Volte ao Senhor. E ele continua no versículo 13: rasguem o coração e não as vestes. Naquela época tinha um costume dos homens da lei, sacerdotes, sumos sacerdotes, rasgarem, ou até mesmo pessoas rasgarem as suas roupas em forma de tristeza, em forma de angústia, em forma até de arrependimento. Mas o Senhor fala: não rasguem as suas roupas, rasguem os vossos corações. Hoje o contexto não se aplica para nós não rasgamos as nossas vestes para demonstrar tais coisas. Mas o Senhor ainda continua dizendo: rasguem o vosso coração, quebrentem o vosso coração e se arrependam. É isso que o Senhor está falando através do profeta Joel. Rasguem o coração e não as vestes. Volte-se para o Senhor, o seu Deus. Chamado ao arrependimento. Volte ao Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é misericordioso e compassível.
Ele tem misericórdia de nós e Ele nos compreende, mesmo nós sendo pecadores, caídos, trapo de imundícia, que nem disse Isaías. Mas o Senhor está falando, volte ao Senhor, porque eu sou misericordioso e compassivo. Muito paciente. Se Deus não houvesse paciência, se não tem paciência de Deus conosco, o que seria de nós? Então, meu irmão e minha irmã, volte ao Senhor, porque Ele é misericordioso, compassível e paciente, e Ele conclui, cheio de amor. Tenha certeza disso no seu coração. Deus te ama. Deus te ama e Ele quer você do lado dele, servindo-o, adorando. Ele não vai te abençoar com as coisas terrenas, carro, casa, dinheiro, mas Ele vai te abençoar com a descida do Espírito Santo. Vai te fazer cheio do Espírito Santo. Vai te fazer um homem, uma mulher feliz dentro da palavra de Deus. Um homem, uma mulher feliz junto com Ele, tendo a certeza da salvação. Então, hoje é o dia que Deus te chama ao arrependimento. Arrependa dos seus pecados, arrependa dos teus atos cometidos e os que você comete ainda hoje, e volte ao Senhor, porque Ele está te chamando, porque Ele é misericordioso, compassivo, paciente e cheio de amor. Arrependam-se. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse devocional. Obrigado, Senhor, por mais essa mensagem, por mais essa reflexão. Uma mensagem que nos chama ao arrependimento. Que essa mensagem possa alcançar corações. Pessoas que um dia já estiveram na Tua presença, mas por causa dos prazeres desse mundo te abandonaram. Senhor, nos capacita, a nós que somos Teus filhos, estamos servindo a Tua vontade, levando o Evangelho, para que essas pessoas cheguem ao arrependimento e o Te adorem e o Te sirvam. Senhor, faça um derramamento, para que pessoas entendam e voltem a Ti, para que Teu nome seja sempre glorificado. Te agradecemos, Senhor, por ser misericordioso, compassivo, paciente e cheio de amor por nós. Te agradecemos em tudo, em nome de Jesus. Amém.